no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana é mais curta no Congresso Nacional, embora nos bastidores políticos sejam cada vez mais agitadas as discussões sobre alianças partidárias prévias no PSDB para a escolha do candidato do partido à presidência da República e também sobre os novos rumos partidários do presidente Jair Bolsonaro. Com o feriado desta terça-feira, as votações na Câmara e no Senado serão retomadas amanhã, quarta-feira, tendo como principal pauta a apreciação da PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, que disciplina o parcelamento das dívidas que o governo tem com estados, municípios, empresas e pessoas físicas. Essas dívidas são denominadas de precatórios. A votação da PEC vem se arrastando por falta de consenso entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. E a resistência, onde está Beto Almeida para a aceleração da votação da PEC dos precatórios que tanto o governo federal quer para garantir parte do dinheiro que irá bancar o Auxílio Brasil? Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Um ótimo feriado aí pra todo mundo, né, Luzenor? E a gente aqui, vamos lá, com mais informação. Tem um detalhe nessa questão aí, Luzenor, da votação da PEC dos precatórios. Já é a terceira vez agora que ela entra em pauta e retirada. Por quê? Porque não há confiança do governo no quórum exigido de 308 votos favoráveis à medida. Lógico, para não correr risco, o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, tira a matéria e volta com a expectativa de que amanhã, já que passou o feriadão, ele tentando negociar inclusive com os líderes dos partidos de centro, o governo federal tentando mobilizar mais ainda a sua bancada para colocar em pauta essa matéria. E por que eu digo mobilizá-lo, senhor? Porque somente na semana passada, é bom que se diga, a Câmara dos Deputados voltou com as suas sessões presenciais. Isso pode parecer bobagem, mas até então todas as votações estavam acontecendo de forma virtual. Ah, Beto, e por que então é impossível se votar de forma virtual? Não é que seja impossível, mas você há de convir que você mobilizar um quórum qualificado, que são 2/3, como é o caso de uma PEC, de 308 parlamentares, é muito mais complicado você fazer isso de forma virtual do que presencial. Então, esse é o ponto justificado. Nem todos os parlamentares estavam presentes em Brasília na semana que passou, que foi a primeira do retorno presencial. No entanto, essa é uma desculpa, vamos combinar que é, porque o governo, na realidade, não tem tido a segurança e notou que principalmente na bancada do MDB e do Cidadania estão umas das suas maiores rejeições à proposta da PEC dos precatórios. O que o governo federal ao menos quer nesse momento é frustração com o avanço nessa mudança constitucional que é fundamental para o governo ter mais recursos no sentido de cobrir as despesas que irão surgir, que já estão sendo programadas no orçamento da União de 2022 em relação ao Auxílio Brasil. Na realidade, Luciano, a questão toda é a seguinte: o governo precisa de fato ter a aprovação de algo que dê cobertura legal para os gastos que ele precisa fazer frente aos programas sociais. Eu entendo que a pauta está um tanto contaminada por conta do calendário eleitoral de 2022. É óbvio, o presidente Bolsonaro já não esconde de ninguém que ele aposta nos efeitos políticos e eleitorais do novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil. A oposição, por sua vez, não quer facilitar a vida. E não quer facilitar a vida porque sabe de um impacto. E já ficou provado, por exemplo, com o auxílio emergencial, quando o governo pagou R$600, como melhorou os índices de aprovação do governo federal. E não querem repetir ou nem correr o risco para 2022, mesmo com todos os problemas enfrentados pelo governo, a possibilidade de essa matéria, aprovando a PEC dos precatórios, o governo garantindo verba para bancar esse auxílio, esse benefício social, é claro que isso pode melhorar o nível de aprovação do governo. Então tem esse embate que eu diria que é eleitoral, mas tem que ver que tem também a necessidade de um embate de responsabilidade com o Congresso,
com o país e principalmente com famílias carentes que precisam dessa transferência de recursos federais para poder bancar sua sobrevivência com dignidade. Nós estamos falando aqui, Luzenor, de 17 milhões de famílias que precisam ser beneficiadas com esse Auxílio Brasil, que vai pagar R$400. Amigo, se vai ser A, B ou C que vai se beneficiar politicamente, eu, como cidadão, não quero nem saber. O que eu acho que o cidadão quer é a garantia do Congresso cumprindo o seu papel, a sua função, e que as famílias comecem 2022, numa situação melhor do que se encontram hoje. E amanhã, quarta-feira, jornalista Beto Almeida tem a posse do suplente Chiquinho Feitosa no Senado. É o primeiro senador da história política da região dos Inhamuns. Uma posse, uma solenidade com muita comemoração, Beto Almeida. Ah, meu amigo, tem um caravana aqui de cearenses, de lideranças classistas, de dirigentes, empresários do setor de ônibus, que é o do Chiquinho Feitosa, do setor agropecuário, políticos, todo mundo indo para prestigiar a posse do Chiquinho Feitosa, que ele já está em Brasília, é bom que se diga, desde a semana passada. Teve conversa com o senador Tasso Gereissati, fez lá uns ajustes em relação aos projetos que o senador considera que são relevantes para ele continuar acompanhando nesses 4 meses de licença, que são projetos que o senador Tasso considera relevantes não apenas para o Ceará, mas para o Brasil. Aproveitou o Chiquinho Feitosa, inclusive, para ter uma conversa já prévia com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Ele é articulado, senador. Isso a gente tem que admitir. Chiquinho Feitosa, independente de estar ou não exercendo um mandato, de estar na chamada política, ele faz política e faz bem. Então, já está se ambientando na casa e, lógico, amanhã dá essa largada, dá esse start para esse trabalho que promete ainda ter muitos reflexos. E durante a posse, na hora dos cumprimentos, jornalista Beto Almeida, o futuro senador Chiquinho Feitosa vai ser cumprimentado. Olá, senador! Olá, futuro vice-governador. Uma vez que surgiu aí nos bastidores políticos essa conversa sobre o perfil, o ideal do Chiquinho Feitosa para compor uma chapa ao governo do estado como candidato a vice-governador. Como será o cumprimento, Beto? Olha, Luciano, eu acho o seguinte, que isso aí são coisas para futuro, para articulações. O Chiquinho Feitosa, tenho certeza que ele está focado agora em ganhar protagonismo, em estar bem, em ser atuante nesses 4 meses dentro do Senado, mas principalmente ganhar essa visibilidade para tirar um bom proveito nessa disputa, nessa queda de braço que ele está travando com o Capitão Wagner, para saber quem vai comandar o União Brasil aqui no estado do Ceará. União Brasil, como a gente já disse, você já falou várias vezes aqui, é a fusão do DEM com o PSL que está na disputa. Ele, Capitão Wagner. Então, no primeiro momento, no imediatismo, é isso. Ele precisa garantir a presidência, inclusive, dessa nova legenda, Luciano, para ter força política, para aí sim negociar, inclusive, a possibilidade de estar numa chapa majoritária ano que vem. E para fechar o primeiro bloco do bate-papo político, nosso cotidiano no dia a dia dos municípios, Beto, continua a repercussão sobre o desperdício do dinheiro na área de saúde do município de Aracati, com a decisão da prefeitura em desmontar um hospital de campanha que não atendeu um só paciente vítima da Covid-19. 6 meses uma estrutura erguida dentro do Hospital Municipal Dr. Eduardo Dias. Essa situação já veio a conhecimento público, mas não para, Luciano. Por que essa dor de cabeça não vai parar para o prefeito Bismarck Maia? Porque tem muitas situações ainda para serem explicadas, tem muitos detalhes que ainda não estão devidamente dados. Como é que se justifica, por exemplo, que um hospital de campanha, que não se sabe oficialmente nem quanto foi gasto nessa estrutura, passou 6 meses montado e simplesmente não atendeu a um único paciente de Covid? É um absurdo? É claro que é um absurdo. Inclusive, o deputado bolsonarista, o André Fernandes, disse que fez um levantamento e descobriu que 11 milhões de reais foram destinados para o município de Aracati no combate à Covid. Como que esse dinheiro foi gasto? Aí caberá ao prefeito Bismarck Maia dar essas explicações, inclusive para o Ministério Público Federal e com a possibilidade até da Polícia Federal entrar no jogo. Daqui a pouco vem mais dinheiro para beneficiários da Previdência Social. Tribunal Regional Federal libera 226 milhões de reais para quem entrou com ações na Justiça. Milhares de cearenses são beneficiados com essa grana. Daqui a pouco.